Presidente, eu venho aqui hoje fazer uso da tribuna e quero registrar que na semana passada não fiz, porque a sessão foi encerrada antes de relatar o meu nome aqui também. Mas venho aqui fazer uso das explicações especiais, porque realmente não tivemos condição de fazer esse debate durante o uso da tribuna. E venho aqui falar também sobre a pauta que hoje foi bastante debatida aqui, que trouxe bastante preocupação, porque eu estava acompanhando essa pauta, eu estive no local, o movimento me chamou, me ligou e disse que estavam bastante amedrontados pela forma como estavam sendo tratados pela organização do Estado e que havia ali também uma série de violações dos direitos. Eu fui até o espaço para ouvir, para conversar com o movimento. Também conversei com o coronel Rocha, que estava acompanhando, fazendo o trabalho e cumprindo as ordens da Secretaria de Educação. E quero aqui registrar que o trabalho dos servidores públicos da segurança pública, existe uma hierarquia e toda a responsabilização aqui tem que ser feita ao comando disso, que o comando é da Secretaria de Segurança Pública e do governador Eduardo Riedel. Se tem alguém responsável por essas ações da polícia e que não estão atendendo à necessidade da população, os responsáveis são os agentes políticos e não os servidores e servidoras públicas. E me preocupou a ação, da forma como isso aconteceu, porque teve realmente uma ação muito arbitrária do governador do Estado do Mato Grosso do Sul, porque em todas as conversas não havia nenhum mandado judicial que determinasse a ação feita naquele momento. Então, o governador foi extremamente arbitrário ao mandar a polícia, através da segurança pública, determinar o despejo, que dizem ter um BO, e nós vamos aqui ainda questionar a existência desse BO. Nós, observando, eu estive lá observando e vi a quantidade de carros da polícia, de policiais, do aparato do serviço público, que estava lá presente no momento, com ônibus, com 2 caminhões do Corpo de Bombeiro, com várias viaturas. E quero dizer aos senhores, quando uma mulher que é vítima de violência solicita ajuda, a gente tem dificuldade de ter um aparato do Estado. Quando lá na periferia alguém precisa de um aparato do Estado da Segurança Pública, nós não temos o mesmo atendimento que tiveram os amigos do governador. E chamo aqui de amigos do governador, porque o que nós percebemos aqui no Estado e o que nós percebemos nessa ação foi duramente uma posição política do governador de atender os interesses dos homens ricos, dos latifundiários do Estado, em detrimento de uma política de assistência à população. Porque nós fazemos aqui debates constantemente para dizer que o governador não tem a mesma agilidade para atender as mães atípicas que vêm aqui solicitar ajuda. O governador não tem a mesma agilidade para atender as mulheres vítimas de violência, que inclusive ele mesmo disse: há falhas no sistema e até hoje não apresentou o que vai fazer para corrigir as falhas desse sistema. O governador Eduardo Riedel não tem a mesma posição rápida para atender servidores públicos que solicitam uma capacitação, que solicitam aqui serem reconhecidos por esse Estado. O governador Eduardo Riedel mentiu para os trabalhadores, servidores públicos no período eleitoral e não cumpriu suas promessas até hoje. Não cumpriu com os aposentados, não cumpriu com os professores contratados, não cumpriu com a população em geral. Mas para os homens ricos e brancos desse Estado, o governador foi ágil, rápido e atendeu imediatamente. Mas eu quero dizer aqui também que essa população que está sofrida, e eu estive lá conversando com aquelas pessoas, famílias, mulheres e homens empobrecidos por um sistema que promove a desigualdade social, que legitima a riqueza de poucas pessoas em detrimento de toda uma população que sofre nesse Estado.
A área reivindicada é uma área improdutiva, uma área que não tem produção econômica e que não gera lucros para o Estado. Mesmo assim, o governador atendeu ao fazendeiro, ao dono daquela propriedade, a uma empresa privada que aqui no Estado está e que também não tem compromisso com a população, que lucra enormemente nesse Estado, mas que não devolve políticas para a população aqui. A esses o governador Riedel atendeu, mostrando que ele tem um lado, e que esse lado não é o lado do povo, que é o lado dos homens ricos desse Estado. Nós também percebemos e observamos que esse aparato do Estado não é suficiente para atender toda a população. E na medida em que a gente tem um empobrecimento e um esquecimento dessas populações, nós precisamos saber que o povo também reage. E o que aconteceu naquele dia é a reação de uma população que pede um teto, que pede comida, que não estão sendo atendidos pelo aparato do Estado do Mato Grosso do Sul. Lá tinha mães atípicas que solicitam, que esperam com atenção e com apreensão um atendimento para suas crianças, para a sua criança que precisa de atendimento. Mas essa mãe não tem o mesmo atendimento que teve o proprietário da terra. Essa mãe há anos espera um atendimento de saúde para o seu filho. Essa mãe não teve. E essa mãe também foi atacada diretamente por um aparato da segurança pública do Estado, que não concorda que ela reivindique um direito a ter condição de sustentar a sua família. É disso que nós estamos falando. Não é somente sobre o direito à propriedade, é sobre o direito social, o direito das pessoas a terem dignidade, a viverem com dignidade, e que o governador do Estado não respeitou ao mandar todo o seu aparato para aquele espaço, para atacar as famílias que lá estavam. Então, nós precisamos deixar isso aqui registrado. Mas também quero dizer ao povo que, se tiver uma rebelação de toda a população, não tem aparato do Estado que consiga aceitar. Porque o governador, ao mesmo tempo que usa o aparato para atender os seus interesses, os interesses dos seus aliados, ele também não fortalece a própria política de segurança do Estado. Há anos não tem concurso público, não há valorização profissional para esses servidores. Esses servidores que aos poucos vão prestando concursos em outros estados, vão saindo e vão deixando um vácuo aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, é importante que o povo também saiba que o governador, que esse estado é um estado fragilizado, que a postura do governador Eduardo Riedel é uma postura de quem é um governo fraco, um governo frágil, um governo que não tem capacidade de abrir o diálogo, de conversar, porque não havia necessidade de fazer o que ele fez, uma vez que estávamos conversando, dialogando e que tinha a possibilidade, inclusive, de negociar e de resolver uma situação. Era essa a situação em que acontecia naquela área. Mas o governador Eduardo Riedel não tem compromisso com o diálogo. Ele tem compromisso em apoiar os pequeno grupo de pessoas que detém a grande riqueza do estado do Mato Grosso do Sul, a grande área do estado do Mato Grosso do Sul. É disso que se trata. Mas esse é um governo frágil, fraco, e que nós vamos atuar constantemente ao lado da população, denunciando essas mazelas e denunciando essa política de quem não tem compromisso com o povo, de quem tem um lado e esse lado não é do povo. Então, que fique aqui esse registro e um recado ao governador também, que a estrutura do aparato do Estado não é suficiente para atender às reivindicações e o cansaço de um povo que luta incansavelmente para garantir dignidade. E que a hora que o povo se rebelar, ele também não vai ter política para poder combater. Obrigada.